Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o teste número 2 das nossas aulas online. Eu vou dar continuidade àquilo que a gente vinha falando na aula anterior. Então eu falei sobre as questões mais literárias, né? E agora eu vou falar sobre a parte da ilustração em si. Então, só revisando da última aula, a gente chegou à conclusão que ler sempre é imaginar, né? E o ato da leitura estrutura a memória daquilo que foi lido, coloca-se em movimento com relação às expectativas do que vai ser lido. E esse movimento da leitura ele é influenciado pela ilustração. Então, o segundo passo para a gente estudar a ilustração literária é entender criticamente as ilustrações. O primeiro passo é pensar quais são os elementos representados. O que o artista colocou na imagem, a qual trecho essa imagem pode se referir, pode estar relacionada. Às vezes o ilustrador fala de diferentes trechos numa mesma imagem, às vezes ele isola um pequeno elemento. Veja que estes elementos representados são escolhas do ilustrador. Ele escolhe colocar uma coisa e escolhe deixar outras coisas de fora da imagem. Uma pergunta que a gente deve se fazer: em que medida o ilustrador resume, sintetiza ou amplia e agrega elementos à imagem? Às vezes ele pega um pequeno elemento do texto, às vezes ele coloca outros elementos que inclusive não estão no texto para construir a sua ilustração. Então vejam que às vezes ele deixa coisas de fora ou mente elimina na sua representação do texto. No fim, a gente sempre se pergunta: qual a função da imagem para a economia narrativa do texto literário? O que ela destaca? O que ela deixa mais fora da figuração? O que ela faz com que pareça mais importante? Além disso, temos os aspectos estilísticos, visuais, que o ilustrador vai utilizar: as linhas, as cores, as massas de cor, gradações de cinza, achuras, manchas, outros elementos gráficos como colagem e assim por diante. Outro elemento visual importante é a composição. O ilustrador faz uma imagem dotada de movimento ou de estabilidade. Como ele usa as direções do espaço. Como ele associa visualmente os elementos. Em que medida ele estabelece um ritmo visual. E um dos mais importantes é o ponto de vista que o ilustrador emprega. Vejam que o ilustrador ele cria uma certa cenografia. Às vezes ele coloca uma paisagem urbana, por exemplo, às vezes não. Às vezes ele usa uma perspectiva mais de cima, mais de baixo, e tudo isso é significativo para pensar na ilustração. Qual que é o ângulo de visualização que a imagem proporciona para o espectador? Ele usa uma focalização aberta ou fechada. Então, às vezes o ilustrador usa close-ups, às vezes ele deixa o personagem bem pequenininho dentro de um ambiente muito grande, e assim por diante. Além do mais, aspectos ligados à figuração também são importantes. Tem ilustradores mais naturalistas e outros que fazem imagens mais estilizadas, empregando deformação expressiva, ou empregando mais elementos figurativos, ou incluindo elementos abstratos. Então a gente sempre se pergunta: como o ilustrador interpreta visualmente o clima da obra literária? Além disso, temos que pensar não exatamente as funções, eu prefiro pensar em ações que a ilustração faz com relação ao texto. A ilustração pode explicar. Esse é o sentido original da palavra ilustração. É de iluminar, explicar, deixar mais claro aquilo que o texto talvez não tenha deixado tão claro. Às vezes a ilustração tem a função de pontuar, ela enfatiza o início e o fim de trechos do livro, ela divide seções do livro, ela apresenta graficamente as divisões do texto. Às vezes, a ilustração cria uma segunda narrativa, enfatizando certos elementos em detrimento de outros. Eu gosto de pensar que a ilustração ela faz como se fosse um contraponto com relação ao texto. Às vezes ela se afasta do texto, às vezes ela cola, ela se aproxima mais do texto. Outra ação que a ilustração pode fazer é a figuração dos personagens. Ela apresenta os personagens e aprofunda a visão que temos deles. Além disso, ela trabalha diferentes pontos de vista. Ela apresenta outros pontos de vista através da imagem que o texto talvez não trabalhe. Além disso, a ilustração às vezes trabalha fundamentalmente através da deformação, exagerando, alterando expressivamente, e apresenta visões estranhas, inquietantes, que nascem do livro, mas estabelecem outras dimensões para aquilo que estava apenas no texto. Da mesma forma, a ilustração pode simbolizar coisas diferentes. Ela cria símbolos visuais ligados à narrativa, mas que nem sempre estão evidentes no texto.
Então, às vezes, você está lendo um livro e a ilustração chama a sua atenção para um significado oculto de alguma coisa que estava no texto e que você, lendo só, não tinha nem imaginado. A ilustração pode trabalhar questões ligadas à metonímia. Aliás, geralmente ela é metonímica. O que é a metonímia? É usar uma parte para representar o todo. A expressão mais famosa de metonímia é aquela expressão, a mão de Deus, né? Então, a mão, que seria uma parte da figura divina, ela é usada para representar o todo, para representar a ação divina, né? Ou quando você fala, isso tem dedo de uma pessoa, tem dedo do fulano nessa história, né? A gente está usando uma metonímia. A ilustração, geralmente, eu diria, na verdade, sempre, ela pega poucos elementos do texto para fazer a imagem, e através desses poucos elementos ela faz referência ao conjunto do texto. Às vezes a ilustração é metafórica, ela mostra uma coisa querendo dizer outra, ela estabelece comparações, né, e faz com que a gente pense em outras perspectivas do texto. Muitas vezes também a ilustração pode ser irônica, ela sacaneia o texto, ela sacaneia o autor, o leitor, ela estabelece posturas que são desviantes e irônicas com relação ao texto. Então a gente tem que pensar que a ilustração recria o texto em outro meio artístico. Ela não é só traduzir, né? Porque uma tradução, ela substitui a obra original, né? Então, uma pessoa pode, por exemplo, conhecer a obra do Homero, a Ilíada, sem conhecer o grego. Porém, com a ilustração, você não conhece o texto olhando apenas para a ilustração, tá? Então, ela não é exatamente igual a uma adaptação do texto para o filme, por exemplo, né? A ilustração, ela vai criar esse segundo mundo dentro do próprio livro, né? Que ele vai correr, digamos, paralelamente ao mundo criado pelo texto. Enquanto a gente vai lendo, a gente vai olhando as imagens e a gente vai estabelecendo comparações do texto com as imagens. Então ela cria um mundo da imagem que surge a partir do mundo do texto. Tem suas relações de semelhança, tem suas relações de referência com relação ao texto, mas ele é um mundo segundo que tem características diversas. Então, a principal pergunta a ser respondida para mim é: o que a imagem faz com o texto? Como ela transforma, deforma e interpreta o texto original? Os terceiros passos para a gente estudar uma ilustração literária é buscar referências tanto sobre a obra literária quanto sobre as ilustrações, ou também sobre o ilustrador. Então você pode procurar artigos sobre o livro. Artigo é bom porque ele é rápido, rasteiro, você lê rapidamente e começa a pensar coisas novas sobre o texto ou sobre a ilustração. Buscar dissertações e teses dá mais trabalho porque a gente tem que buscar aquilo que interessa para a nossa abordagem. Então você não precisa muitas vezes ler uma dissertação ou uma tese inteira, mas dentro dela você pode achar informações preciosas para analisar uma ilustração de um determinado livro. Outros livros em bibliotecas e livrarias, que a gente pode encontrar outras informações, mas muito mais fácil encontrar em acervos online, por exemplo, em bibliotecas de universidades, onde vocês podem encontrar muitas dissertações e teses. No site academia.edu tem bastante artigo também, no site scribd.com e no grande site jstor.org, tá? Esse é um site muito profissional que vocês encontram artigos acadêmicos sobre vários temas. O jstor.org precisa de acesso, precisa de uma senha de acesso, geralmente dada por uma universidade, mas é possível abrir através do scihub.tw, que é uma grande ferramenta de pirataria, e piratear, infelizmente, é preciso. Os terceiros passos são reler o livro, rever as imagens. É preciso olhar novamente para essas informações e buscar as articulações entre esses vários elementos. E aí a gente define uma abordagem. Eu sempre pergunto, qual aspecto mais te impressionou na relação das ilustrações com o texto? Sempre tem alguma coisa que nos chama mais atenção, nos impressiona, desperta a nossa curiosidade. Algumas possíveis abordagens são entender a ilustração como interpretação visual do texto, pensar como que foi representada a ação, a construção da narrativa, quais são os aspectos estilísticos visuais que o ilustrador usou na sua interpretação do texto,
como os personagens foram representados, como é importante a distância temporal e estilística entre o autor literário e o ilustrador. Então, a gente tem um escritor, por exemplo, muito ilustrado, como Edgar Allan Poe, que vai ser ilustrado em diferentes épocas da história. Então, você vai ter desde um ilustrador do século XIX até um ilustrador da década de 1980, e isso pode ser um objeto interessante para estudar. E como esse texto pode ser atualizado, transportado para outros contextos culturais. Certamente o ilustrador argentino ilustra o Edgar Allan Poe diferente do ilustrador norte-americano, por exemplo. E como se constrói através da interpretação simbólica, metonímica e metafórica, né, através da imagem. Vejam, cada caso de ilustração é um caso diferente do outro. Não tem um método que permita abordar todas as ilustrações literárias de todos os tempos, né? Vão ter grandes variações, e isso é parte da riqueza do estudo da ilustração literária. E cada análise é uma análise, a gente pode analisar por diferentes pontos de vista, e isso é o que enriquece a ilustração. Como quinto passo, a gente pode produzir material de pesquisa, escrevendo um artigo, apresentando esse artigo em um congresso, escrevendo uma dissertação, se você quiser fazer um mestrado nessa área, ou escrevendo uma tese, ou finalmente publicando um livro, porque tudo isso é possível. Eu sempre acho que estudar ilustração, você consegue fazer amigos e influenciar pessoas, e principalmente você pode ficar rico estudando ilustração literária. É isso por hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos e até a próxima.